Quando Jeremias é chamado, está acontecendo uma coisa muito interessante. Josias está no reino. Era um rapaz contemporâneo de Jeremias, mais ou menos a mesma idade de Jeremias. Quem sabe Jeremias até tenha pensado, mas Deus, por que tu estás me chamando desta forma e dando-me palavras tão fortes? Jeremias começa a escrever as palavras. E eram palavras muito fortes, uma advertência muito forte. E eu tenho certeza, Jeremias muitas vezes pode até ter questionado Deus logo no início, porque no capítulo 2 de Jeremias, nós já vamos contemplar as fortes palavras vindo diretamente de Deus para que Jeremias escrevesse, para que Jeremias começasse a falar. Mas Josias estava no reino. E como falamos no último episódio, Josias tinha marcado um encontro com Deus. É praticamente, aos nossos olhos, impossível acreditar que o neto do terrível rei Manassés fosse um rapaz convertido, mas era isso mesmo. Josias, que começou a reinar com 8 anos de idade e aos 16 anos tem um encontro com Deus, escolheu ser fiel a Deus. O filho de Manassés, Amon, o pai de Josias, não. Amon só deu mau exemplo para Josias, mau exemplo para todos. Mas agora vem Josias, o neto do terrível Manassés, e se converte a Deus. E de uma forma linda. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 34, nós temos todo esse retrato. E no finalzinho do capítulo 34, há algo bem interessante, diz assim, ó. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. É interessante, hein? Josias proclamou esta verdade. Ele disse, eu quero que vocês sirvam ao meu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Observe, que coisa mais linda isso. Josias tem um encontro com Deus e leva o povo a viver esta realidade. A realidade de servir a Deus. Aqui a gente pode observar como a liderança de um país, a liderança de um estado, a liderança de uma cidade, pode influenciar as pessoas se desejarem influenciar para o bem. O rei Josias mudou completamente o culto lá em Israel. Mudou completamente. No original, inclusive, esta palavra aqui, ó, Josias retirou todos os ídolos detestáveis. Aproxima-se muito da palavra que nós conhecemos como nojentos. É isso mesmo. Josias retirou todos os ídolos nojentos. Imaginem só, ainda havia aquela lembrança do avô de Josias, o Manassés, que tinha até sacrificado criancinhas para os ídolos, mas agora Josias age de uma forma totalmente diferente. E enquanto isso, lá em Anatote, lá naquele lugar tão pequeno, cheio de mata, lá em Anatote, Deus está chamando alguém, Deus está chamando Jeremias, que lógico ouvia falar de Josias. E é interessante aqui uma coisa, quando abrimos em 2 Crônicas, no verso 7 do capítulo 35, Josias deu a todo o povo que ali estava um total de 30.000 ovelhas e cabritos para as ofertas da Páscoa. Olha só, o avô dele, Manassés, o pai dele, não tinham lembrado o povo da necessidade de celebrar a Páscoa. Mas agora o jovem Josias ordena, vamos celebrar a Páscoa. A Páscoa é a nossa libertação. Vamos celebrar a Páscoa. Vamos sacrificar ao Senhor Deus nesta Páscoa. E com certeza
Os maiorais começaram a dizer: mas, rei Josias, nós não temos animais, nós não temos nada para ofertar. E Josias diz: eu tenho, e eu vou dar para vocês, eu vou oferecer para vocês os animais para o sacrifício. Ouça só o verso 7 do capítulo 35 do segundo livro de Crônicas, diz assim, Josias deu a todo o povo que ali estava um total de 30.000 ovelhas e cabritos para as ofertas da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Você ouviu bem? Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Foi uma oferta que o jovem rei Josias, oferece para o povo. Aqui estão os bois, aqui estão as ovelhas, aqui estão os animais para o sacrifício. E eles oferecem sacrifício na Páscoa, relembrando a fuga do Egito, relembrando o antigo Egito que ficou para trás. E enquanto isso, Jeremias estava em Anatote, começando a receber uma mensagem. Por que será? Deus, o que tu queres que eu faça? O que tu queres que eu diga? Josias estava no reino, parece que estava tudo muito bem. Mas Deus conhece todas as coisas. Jeremias estava sendo preparado com uma mensagem. E você não pode perder o próximo episódio. Mas é uma oportunidade muito boa para a gente orar. Agora mesmo aqui. Agradecendo a Deus pela vida. Agradecendo a Deus pela oportunidade tão bonita que Ele nos dá. De servirmos a Ele, não é verdade? Que possamos fazer propósitos de relembrarmos as grandes coisas que Deus tem feito por nós. Assim como o rei Josias, tão jovem, faz questão de adorar a Deus na Páscoa, a libertação do povo de Israel do Egito. Oh, meu Deus, a tua fidelidade é incrível, a tua fidelidade é visível. Muito obrigado por seres tão fiel a nós. Muito obrigado, meu Deus, por tua graça. Obrigado, Senhor, por tua soberania, porque a tua soberania, a tua onisciência, a onipresença, teus atributos tremendos fizeram com que Jeremias fosse sendo preparado lá em Anatote para uma grande missão. E hoje nós estudamos isso aqui, Pai. Muito obrigado por estes momentos. Abençoa cada um que está orando comigo agora. Dê um maravilhoso dia, uma maravilhosa noite. Nós cremos em Ti. Amém, Senhor, amém.